A noite abafada de fevereiro respirava pesada sobre o Rio de Janeiro, mas para Letícia, o calor não vinha apenas do ar úmido da cidade. Ela sentia algo mais, uma presença. Algo invisível, mas palpável, que a seguia durante os ensaios da escola de samba. A agitação das baterias e os gritos de entusiasmo dos outros passistas pareciam distantes, como se ela estivesse vivendo em um mundo à parte, onde o som só chegava abafado, como uma fita de rádio fora de sintonia. No espelho do camarim, ela se encarava, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observada. Mas ao seu lado, a luz piscou. Apenas um segundo. Algo, ou alguém, estava ali. Ela se virou rapidamente, mas não havia ninguém. A sala de espelhos estava vazia. O silêncio logo foi interrompido pelo grito de uma colega, que chamou a atenção de Letícia para o ensaio que estava prestes a começar. Mas a sensação não desapareceu. A presença continuava, como uma sombra atrás dela, algo indescritível, que a fazia acelerar o passo a cada vez que virava a esquina, como se algo estivesse esperando por ela nas trevas. Letícia não sabia, mas naquele momento, algo já estava predestinado a acontecer, algo que iria mudar sua vida para sempre. No dia do desfile, a escola de samba estava vibrante com os preparativos finais. As alegorias, os figurinos, as cores e o som das baterias preenchiam o ar com energia. Mas Letícia não estava ali apenas para dançar. Algo a atraía para a avenida, algo sinistro que começava a se materializar em sua mente, em seus pesadelos, em cada movimento de sua dança. Quando a passista finalmente subiu ao palco, ao dar o primeiro passo sobre a passarela, algo a fez parar. O que ela viu nas telas de TV, nos monitores espalhados pela cidade, foi o reflexo de seu corpo, mas não era ela. Seu corpo estava pálido, desfigurado, sem olhos, uma figura fantasmagórica que parecia à espreita, com a boca escancarada, um grito silencioso, sem fim, no vazio. Ela sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha enquanto os aplausos do público se misturavam ao som de uma música que agora soava distante, quase surreal. O espetáculo continuava, mas Letícia sabia que algo muito errado estava acontecendo. Algo que não era só um reflexo na tela, mas um sinal, um aviso de que o último grito da rainha estava prestes a ser ouvido. O Rio de Janeiro, conhecido por sua beleza contagiante e sua energia vibrante, tinha um lado sombrio que poucos conheciam. Embora as luzes da cidade cintilassem noite afora, os becos e as vielas, em sua maioria, eram tomados por uma sombra invisível, que pairava sobre as ruas escuras, como um aviso de que o que parecia belo nem sempre era puro. Letícia sempre foi uma mulher forte, determinada, com uma presença imponente nas passarelas. Seu corpo parecia moldado para o samba, e sua energia contagiava quem estivesse ao seu redor. A passista era conhecida por sua garra, pela maneira como se entregava completamente aos movimentos da dança. Mas, à medida que os dias se passavam, algo começou a mudar nela. Ela morava no subúrbio, em uma pequena casa de 2 quartos, onde a simplicidade era a alma do lugar. Suas paredes tinham o calor de um lar simples, mas acolhedor. No entanto, os sonhos de Letícia não estavam ali. Ela tinha sido uma estrela em ascensão, sempre na frente de todos, sempre a mais aplaudida. Mas, nos últimos dias, sua mente havia sido tomada por algo que não conseguia entender. Era uma sensação inquietante, como se estivesse sendo observada o tempo todo. A cidade, antes vibrante, agora parecia silenciosa e assombrada. Ela tentava racionalizar, dizendo a si mesma que era apenas o estresse pré-carnavalesco, a pressão dos ensaios e da vida agitada. Mas, à noite, os sonhos perturbadores eram frequentes, e cada vez mais intensos. Letícia sonhava com uma figura sombria, uma mulher alta, pálida, com os olhos fundos e sem expressão, que surgia em seus pesadelos, sorrindo de maneira macabra. No seu último ensaio, a sensação ficou ainda mais forte. Ela se encontrou parada no centro do salão, seu corpo em movimento, mas sua mente parada, como se estivesse à espera de algo, de alguém. Quando olhou para o espelho, ela não reconheceu seus próprios olhos, mas uma intensidade escura e inquietante refletida de volta. A figura de mulher, que já tinha aparecido em seus sonhos, estava agora em seus pensamentos, mais próxima do que jamais estivera. A escola de samba, famosa no bairro, estava cheia de vida naquela noite. As cores de seus trajes brilhavam sob as luzes, e o som das cuícas e pandeiros ressoava por todo o salão. Letícia, em seu último ensaio antes do desfile, tentava afastar as imagens perturbadoras. Ela sabia que precisava manter a compostura. O palco, a avenida e a multidão esperavam por ela. Ela tinha um lugar no coração do samba carioca.
No entanto, o que ninguém sabia era que, naquele momento, a passista estava sendo observada de uma maneira completamente diferente. Algo a seguia, algo invisível para todos ao seu redor, mas que se manifestava com um arrepio gelado na nuca, um sussurro no vento, uma presença ameaçadora que crescia a cada dia. A figura sombria que Letícia via em seus sonhos estava se tornando mais real a cada passo, mais próxima do que ela jamais imaginara. Ela sentia a presença nas sombras dos ensaios, na vibração do palco, até mesmo no sorriso de seus colegas de trabalho, que agora pareciam olhar para ela com uma estranha compaixão, como se soubessem de algo que ela não queria perceber. O que Letícia não sabia era que aquela presença era algo muito mais antigo e maligno, algo que se alimentava do medo e da desesperança. Algo que tinha uma missão, e ela estava no centro disso. O ensaio daquela noite parecia mais pesado do que os anteriores. Letícia podia sentir o peso do ar, o calor da sala agora se tornando sufocante, apesar da brisa leve que entrava pelas janelas. A música ressoava no fundo, mas seus ouvidos estavam em outro lugar. Ela não conseguia afastar a sensação de que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria o curso do desfile e sua vida para sempre. Os passos de samba, normalmente fluidos e rápidos, estavam agora erráticos, e Letícia sentia uma pressão crescente sobre seu peito. Ela forçava os movimentos, mas sua mente não estava mais no palco. Estava longe, como se estivesse em outro plano de existência. Algo estava observando ela, algo que não conseguia ver, mas que sabia que estava ali. Os outros passistas notaram a mudança em Letícia, mas ninguém disse nada. O olhar distante dela parecia um reflexo de algo muito mais profundo, uma lacuna no tempo e no espaço que a mantinha longe do mundo à sua volta. Ela tentou ignorar, tentando focar no ensaio. Mas no fundo, sabia que não podia mais ignorar a sombra que a rondava. Durante a pausa para descanso, Letícia se afastou do grupo e foi até o espelho para tentar se recompor. O reflexo que ela viu não era o de uma passista vibrante, como costumava ser. O espelho a devolveu uma versão de si mesma que parecia vazia. Seus olhos estavam profundos, como se algo os tivesse arrancado, deixando-os escuros e sem vida. Ela piscou, mas a imagem não mudou. O espelho parecia respirar junto com ela, como se tivesse vida própria. Com um arrepio que percorreu sua espinha, Letícia se afastou rapidamente, mas o reflexo a seguiu por um instante. Não fisicamente, mas em sua mente. Algo dentro dela gritou, uma voz fraca, como se estivesse tentando avisá-la de algo terrível que estava prestes a acontecer. Ela tentou se convencer de que tudo era apenas sua mente brincando com ela, o estresse, o cansaço. Mas quando o ensaio continuou, a presença aumentou. Naquela noite, Letícia sentiu algo mais palpável no ar, como se o próprio ambiente estivesse contra ela. Cada passo dado na quadra parecia ser preenchido por um peso crescente. Ela já não conseguia distinguir a linha entre o que era real e o que era apenas sua mente enlouquecida. O que começava como uma sensação de desconforto, agora se tornava uma paranoia crescente, como se cada sombra que passava por ela fosse a figura que a assombrava em seus pesadelos. Enquanto os outros continuavam ensaiando, Letícia sentiu o toque frio de algo em sua mão. Ela virou a cabeça rapidamente, mas não havia ninguém ali. O que ela não sabia era que, naquele momento, uma presença sombria se aproximava ainda mais, sem que ninguém, exceto ela, fosse capaz de perceber. A figura que se aproximava parecia brincar com ela, sua essência sendo disfarçada nas sombras. À medida que os ensaios passavam, Letícia começou a notar mais detalhes. Seus colegas começavam a se afastar dela. O que antes era amizade, agora se transformava em uma distância inexplicável. Os olhares que recebia pareciam cheios de pesar, de compaixão. Ela sentia uma pressão em seu peito, como se estivesse sendo observada, como se fosse o centro de algo muito maior, algo que não tinha controle. Na véspera do desfile, ela recebeu uma ligação, mas ao atender, ninguém estava do outro lado da linha. Apenas o silêncio, e depois, o som abafado de uma música distante. Algo muito familiar, mas ao mesmo tempo, perturbador. Era a música do samba, mas tocada de uma forma que ela nunca ouvira antes. Algo estava errado. Algo estava se preparando para acontecer, e Letícia não sabia o que fazer. A sensação de medo e pavor havia se instalado em sua mente de maneira irrevogável. Ela foi para a rua, tentando afastar os pensamentos, tentando se concentrar no que estava por vir. O desfile, a multidão, a vibração da avenida. Mas, enquanto caminhava, ela viu algo que a fez parar no meio da rua. Uma silhueta pálida, uma figura alta e magra, com os olhos fundos e vazios, a observando de longe.
Letícia sentiu um arrepio percorrer seu corpo, e antes que pudesse reagir, a figura desapareceu na escuridão. Essa sensação de ser observada, de ser cercada por algo invisível, tomou conta de Letícia como uma onda imensa. O que antes parecia apenas uma perturbação mental agora era real. Algo estava se aproximando, algo terrível e inescapável. A madrugada do desfile chegou mais rápido do que Letícia esperava. A avenida estava tomada por uma energia indescritível, um mar de corpos, de cores e sons. A multidão gritava, os carros alegóricos desfilavam com sua grandiosidade, e os passistas dançavam ao som das cuícas e pandeiros, mas Letícia não conseguia se conectar com aquela realidade. O samba, que antes a enchia de vida, agora soava como uma melodia distante, um eco que se afastava a cada passo que ela dava. O momento que ela tanto esperara havia chegado, mas não era mais um sonho. Era uma prisão. Ela estava no meio da avenida, cercada pelos outros passistas, seu corpo se movendo mecanicamente, como se não fosse mais dela. Seus olhos estavam fixos em um ponto à frente, mas sua mente estava em outro lugar. A sensação de estar sendo observada se intensificava a cada segundo. Algo estava ali, bem perto, esperando por ela. Enquanto dançava, o calor da rua parecia se intensificar. As luzes, que antes eram tão vibrantes, agora a cegavam, e ela sentia um peso esmagador sobre seu peito. Ela olhou para os lados, tentando encontrar algo familiar, algum rosto conhecido, mas tudo parecia turvo, uma névoa que a envolvia. Foi então que ela percebeu, as pessoas ao seu redor não estavam mais aplaudindo. Estavam olhando para ela com uma expressão vazia, como se estivessem hipnotizadas, e no lugar de seus rostos, havia apenas escuridão. A pressão aumentava, o ar estava denso, como se a qualquer momento ela fosse engolida por aquela sensação de vazio. Então, o que parecia ser uma simples inquietação tomou a forma de algo muito mais tangível. Quando Letícia ergueu a cabeça, a visão das telas de TV ao longo da avenida capturaram seu olhar. Ela sabia que seu reflexo seria ali exibido, mas o que viu fez seu sangue congelar. Em cada tela, ela se viu, mas não era ela. Era uma versão pálida de si mesma, uma figura desfigurada, com os olhos completamente vazios, sem vida. Seus cabelos estavam desordenados, e sua pele parecia ressecada, com um tom esbranquiçado, quase cadavérico. Sua boca estava aberta em um grito silencioso, mas ela não conseguia emitir som algum. Era como se a imagem na tela estivesse gritando, chamando por algo, como se pedisse socorro, mas sem qualquer possibilidade de ajuda. O grito que se formava em sua garganta foi engolido pelo terror. Ela tentou olhar para os lados, procurando respostas, mas as pessoas ao seu redor estavam cada vez mais distantes. Não importava o quanto ela tentasse reagir, algo a prendia, algo a mantinha ali, naquela avenida, naquele momento, sem poder se mover, como se fosse uma marionete de algo que não entendia. A música parecia ter parado, o tempo parecia ter desacelerado. Ela estava sozinha no centro daquele pesadelo, sua imagem pálida e sem olhos refletida nas telas de TV que enchiam a avenida. O que estava acontecendo? Ela queria gritar, correr, fugir daquela visão horrível, mas seu corpo não respondia. Estava paralisada, fixada naquele reflexo de si mesma, que agora não parecia mais humana, mas uma criatura, um espectro, que estava tentando sair da tela para capturá-la. Foi quando a figura apareceu. Ela surgiu no fundo da avenida, uma silhueta alta e pálida, com os olhos fundos e sem vida. Letícia tentou desviar o olhar, mas era impossível. A figura começou a caminhar em sua direção, seus passos quase inaudíveis, como se o som da multidão fosse engolido pela presença daquela entidade. Ela sentiu a pressão no peito aumentar ainda mais, o medo era tão denso que quase a sufocava. Cada passo da figura parecia marcar um som no fundo de sua alma, uma vibração que ressoava em seu coração. A figura estava agora à sua frente, seu rosto sem olhos a fitando com uma intensidade insuportável. Letícia tentou se mover, mas seu corpo estava paralisado, sua mente incapaz de processar o que estava acontecendo. A entidade se aproximou, estendeu uma mão pálida, e antes que Letícia pudesse reagir, a tocou. O toque foi como se o próprio tempo se tivesse distorcido. Ela sentiu seu corpo ser puxado para dentro de um buraco negro, sua visão ficando turva. O último grito da rainha ecoou em sua mente, um grito que parecia vir de dentro de sua própria alma, mas que ninguém mais ouviria. E então, o mundo ao seu redor se apagou. A escuridão era imensa. Letícia não sabia se estava acordada ou se já havia sido consumida pela mesma presença que a assombrava. O vazio em que se encontrava parecia eterno. Cada respiração era pesada,
como se o ar estivesse diluído em algo gelado e sufocante. Ela tentou abrir os olhos, mas não conseguia. O que aprendia ali? O que era aquela sensação de desconforto profundo que agora a envolvia? De repente, uma luz fraca apareceu à distância, como uma estrela perdida em um vasto oceano de escuridão. Ela tentou se mover em direção à luz, seus pés arrastando-se no que parecia ser areia fria e molhada. A cada passo, o som de seus movimentos ecoava como um grito abafado. Ela sentia o peso da sombra sobre ela, como se cada passo fosse vigiado, observado por algo que não podia ver. Quando finalmente chegou à luz, ela encontrou o que parecia ser um espelho. Não um espelho comum, mas algo antigo, deformado, com as bordas quebradas e emaranhadas em linhas tortuosas. No entanto, dentro dele, ela viu a si mesma. Mas não era a Letícia que ela conhecia. O reflexo no espelho mostrava uma versão dela mesma que parecia vazia, sem cor, como uma figura arrastada por algum tipo de maldição. Seus olhos estavam agora completamente escuros, como buracos que não refletiam luz alguma. Sua boca, aberta em um grito silencioso, era apenas uma linha fina, uma cicatriz que se estendia por seu rosto. Ela queria gritar, mas não conseguia. Sua mente estava presa naquele reflexo, como se ele tivesse a chave de um enigma antigo, algo que Letícia não poderia entender, mas que, de alguma forma, ela já sabia. O espelho começou a se distorcer, as bordas agora se estendendo como tentáculos que buscavam consumi-la. Letícia tentou afastar-se, mas o espelho a atraía com uma força imensa. O que era aquilo? Um portal? Uma prisão? O que ela estava vendo não era apenas um reflexo. Era sua própria condenação. Foi então que a entidade apareceu novamente, mas agora ela estava mais próxima do que nunca. Letícia não tinha mais forças para lutar. Os olhos da figura eram agora uma mistura de escuridão e luz, um abismo que parecia engolir tudo ao seu redor. A figura não disse nada, mas Letícia entendeu. Ela havia sido escolhida, não para ser salva, mas para ser consumida. Ela não era mais parte do mundo que conhecia. Ela era agora um fragmento de algo que já havia falecido há muito tempo, uma alma perdida que não tinha mais lugar na realidade. A entidade estendeu sua mão, não para tocá-la, mas para absorver o que restava de sua essência. Letícia sentiu sua mente ser puxada para fora de seu corpo, sua consciência sendo lentamente desfeita, como se fosse um sonho que estava se dissolvendo em pedaços. Ela tentou resistir, mas foi em vão. A luz que restava em seus olhos se apagou, e a escuridão a consumiu por completo. No momento em que tudo se apagou, uma única imagem surgiu diante de seus olhos fechados. Um último reflexo, uma última visão. Letícia viu, de algum lugar distante, a avenida novamente. Mas não havia mais samba. Não havia mais cores, apenas o eco do silêncio. E a tela, aquela tela que capturava seu reflexo no desfile, agora estava vazia. O vazio tomou conta de tudo, e Letícia não foi mais vista. Seu nome, seu corpo, seu grito, tudo se tornou parte de uma lenda que ninguém jamais ouviria completamente. A rainha havia desaparecido, e seu último grito foi engolido pela noite. O desfile passou, e a avenida voltou à sua rotina, sem mais a presença da rainha. A fantasia, o brilho, e a energia contagiante que haviam tomado o palco da cidade agora pareciam um mero eco do que foi. Mas, em algum canto sombrio, nas entrelinhas da memória coletiva, ainda permanecia uma história, uma lenda que se espalhou como um sussurro entre os que estavam lá naquela noite fatídica. Aquelas imagens da televisão, distorcidas e congeladas no momento do desfile, permaneceram gravadas na mente dos que viram, mas logo se perderam no esquecimento, como se nada tivesse acontecido. Mas quem assistiu aos monitores naquela noite sabia. Letícia, a passista, havia sido tragada para algo além do que qualquer ser humano poderia entender. O que aconteceu com ela? Ninguém jamais soube. Alguns dizem que ela foi consumida pela mesma entidade que a persegue nos seus piores pesadelos, outros afirmam que sua alma permanece vagando, buscando o que restou de sua identidade, presa no limbo entre a vida e a morte. Mas, a cada novo carnaval, quando a avenida é iluminada e o samba ecoa pelo ar, há quem jure ter visto, em algum lugar, uma sombra pálida entre os foliões, uma figura sem olhos, com o grito de uma rainha perdida ainda ecoando no vento. A noite de sábado estava quente, abafada pela umidade do sertão. O céu, que antes se mostrava limpo e claro, agora se cobria com nuvens pesadas, prometendo mais uma tempestade para o fim de semana. No centro da cidade,
a pequena praça estava tomada por uma multidão animada, como há anos não se via. Crianças correndo, adultos rindo, as barracas de comidas típicas cheirando a carne de sol e queijo coalho, e o som de sanfona misturado ao ritmo de pandeiro, formando uma melodia que fazia a alma do povo dançar. Mas, entre os gritos de alegria, algo estava prestes a acontecer, algo que há muito tempo era aguardado. O bloco tradicional de Pernambuco, o Homem da Lança, sairia à rua naquele dia. Um bloco famoso, mas que poucos viam de perto, e que os mais velhos diziam ser amaldiçoado. Apenas uma vez a cada 4 anos, ele se manifestava, e durante aquele desfile, a multidão jamais suspeitaria daquilo que estava prestes a acontecer. A figura do líder do bloco, aquele mascarado com uma lança, apareceu no alto da rua, surgindo da escuridão como uma sombra viva. Ele usava uma máscara que cobria todo o seu rosto, exceto os olhos. Seus olhos. Os olhos de quem ousasse olhar diretamente eram conhecidos por serem os últimos que o infeliz veria em vida. Aqueles que enfrentassem o olhar do mascarado, sem exceção, morriam em circunstâncias horríveis. O som da sanfona parou abruptamente. As pessoas estavam tão encantadas pelo desfile que não perceberam que, em algum ponto, a música havia cessado. Olhares se cruzaram, um silêncio pesado tomou conta da praça, e os olhos, os malditos olhos do homem mascarado, estavam fixos em alguém. Não se sabia quem. O pânico, silencioso, começou a se espalhar pela multidão. E então, foi tarde demais. Naquele momento, em algum canto da praça, alguém já havia olhado para ele. E a morte estava a caminho. A cidade de Água Branca, no interior de Pernambuco, parecia estar presa no tempo. As ruas de pedra, calçadas antigas, e as casas coloniais em tons de amarelo e azul estavam sempre cobertas pela poeira do sertão. A temperatura geralmente elevada fazia com que os dias parecessem intermináveis, e a noite, quando chegava, trazia consigo o alívio da brisa fresca. Mas, como tudo que acontecia ali, a noite de sábado tinha algo diferente, algo que poderia ser sentido no ar. Mesmo antes de o desfile começar, o clima estava estranho, carregado, como se a cidade soubesse que algo perigoso estava prestes a acontecer. As pessoas sentiam a tensão, mas poucos ousavam dizer o que realmente estava em jogo. Entre os muitos rostos da cidade, um se destacava. Ninguém sabia exatamente de onde ele tinha vindo, mas sempre estava lá, sempre entre os moradores, como uma sombra distante. Seu nome era Davi, um homem de semblante sombrio, com olhos que pareciam carregar os segredos mais obscuros do sertão. Ele não era do tipo que costumava se misturar às multidões, preferia andar sozinho pelas ruas de Água Branca, observando com uma calma assustadora. Davi era morador de uma das casas mais isoladas da cidade, na periferia, perto do antigo cemitério. Os moradores sempre desconfiaram dele, mas, no fundo, ninguém jamais ousou se aproximar. Havia algo em seu olhar que fazia com que as pessoas evitassem o contato. Eles sabiam que Davi tinha um vínculo com o Homem da Lança, mas ninguém queria falar sobre isso. As histórias que corriam sobre ele eram como velhas lendas, sussurradas à meia-noite e carregadas de uma aura de maldição. Naquele dia, no entanto, Davi estava inquieto. Ele sentia a presença do bloco se aproximando, como uma força inevitável que tomava conta de sua alma. Ele tinha ouvido os mais velhos falarem sobre o que aconteceria, falarem sobre o olhar do mascarado, sobre a morte que sempre o acompanhava. Mesmo assim, ele não poderia evitar. Algo o chamava para o desfile, uma força estranha que ele mal compreendia. À medida que a multidão se aglomerava na praça, com os risos e as conversas altas, Davi se dirigia para o centro da cidade, seu passo firme, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Ele não se importava com o que os outros pensavam. Aqueles olhos, aqueles malditos olhos, iriam finalmente vê-lo. A figura do mascarado estava se aproximando, com a lança em mãos, as pessoas aplaudindo sem saber o que as aguardava. O clima era de festa, mas para Davi, a sensação de que a morte estava à espreita era imensa. Ele já sabia o que aconteceria com quem olhasse o mascarado nos olhos, mas algo em seu interior lhe dizia que ele não seria como os outros. No instante em que o mascarado se aproximou de Davi, os outros ao seu redor pareciam desaparecer. O mundo parecia se reduzir a apenas ele e a figura que se erguia diante dele. O mascarado ergueu sua lança, seus olhos, escuros e vazios, olharam para Davi com uma intensidade assustadora. Foi nesse momento que Davi sentiu, em seu peito, o peso da sentença de morte que se aproximava. Ele soubera que não era mais apenas uma lenda. Não era mais uma história. O olhar do Homem da Lança estava sobre ele. Mas, ao invés de recuar como todos fariam,
Davi manteve o olhar fixo, como se fosse o único ato que realmente pudesse fazer agora. Um silêncio mortal tomou conta do ambiente, e, por um breve momento, ele sentiu que o tempo parava. Nos primeiros minutos após o contato visual com o mascarado, Davi sentiu algo indescritível. A pressão sobre seu peito parecia aumentar, como se estivesse sendo esmagado por um peso invisível. Seu corpo estava tenso, como se um poder sombrio o envolvesse, mas, ao mesmo tempo, uma sensação fria e estranha percorria sua espinha, como se sua alma estivesse sendo dilacerada aos poucos. As pessoas ao redor começaram a perceber algo errado. A música da sanfona, que antes parecia ininterrupta, agora soava distorcida, como se estivesse sendo tocada por mãos invisíveis. O pandeiro, que antes era batido com alegria, agora emitia um som abafado, quase ininteligível. Havia algo no ar, algo que fazia todos os sentidos se distorcerem, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. Davi começou a suar frio. Seus olhos, fixos no mascarado, viam com clareza uma figura alta, com a lança em punho, mas o que estava mais aterrador eram os olhos. Os olhos do mascarado não eram olhos humanos. Eram olhos vazios, como se o ser que estivesse por trás da máscara fosse algo além da morte, além da compreensão humana. Olhos que pareciam enxergar diretamente a alma, como se fossem capazes de retirar de cada pessoa ali, sem exceção, tudo o que havia de mais sombrio em seu interior. Ao seu redor, Davi podia ouvir os sussurros crescentes da multidão. Algumas pessoas começaram a se afastar, como se pressentissem que algo horrível estava prestes a acontecer. Outras estavam tão embriagadas pela festa que não notaram o que acontecia. Mas, dentro de Davi, algo estava mudando. Ele podia sentir a presença do mascarado em sua mente, como uma presença que começava a dominar seus pensamentos, seus medos. Em um impulso, Davi desviou o olhar. Mas, quando o fez, sentiu um arrepio na nuca, como se tivesse cometido um erro irreversível. Seu corpo estava paralisado, e o mundo à sua volta parecia desmoronar. Ele olhou para as pessoas que estavam ao seu redor, mas as imagens estavam distorcidas. Os rostos estavam deformados, como se a realidade estivesse se desfazendo. Cada pessoa, cada coisa que ele olhava, parecia desaparecer em uma neblina escura, até que tudo se tornou um borrão incompreensível. Foi então que ele ouviu. Um som baixo, quase inaudível, mas que estava em toda parte. Era um sussurro. Um sussurro que parecia vir do próprio solo, da praça, das paredes das casas. Ele não conseguia entender as palavras, mas sabia que estava sendo invadido por uma presença antiga, uma força maligna que aguardava este momento há séculos. O homem da lança não era apenas um bloco de carnaval, ele era um emissário de algo muito mais profundo e maligno. O mascarado então se moveu, lentamente, em direção a Davi, e a multidão se afastava, dando espaço para o encontro entre os dois. Mas algo estava errado. O homem da lança estava diferente. Seus olhos não estavam mais vazios, eles estavam se preenchendo com uma escuridão imensa, como um abismo que engolia tudo à sua volta. O medo tomou conta de Davi de forma avassaladora, mas ele não conseguia se mover. Ele estava preso, como se algo estivesse amarrando suas pernas ao solo. Davi sabia que a morte estava próxima. Mas ele também sabia que aquele homem mascarado não era apenas a morte. Ele era a manifestação de algo muito mais antigo, algo que tinha origem nas terras escuras do sertão, algo que vivia entre as lendas e os sussurros das noites de tempestade. O homem da lança não era um homem. Ele era uma entidade, um ser com o poder de destruir almas. Com um movimento suave, o mascarado levantou a lança. O brilho metálico da arma refletia as poucas luzes da praça, e, por um momento, tudo ficou em silêncio. Era como se o mundo tivesse parado. O som da sanfona, a música, a conversa, tudo havia cessado. O tempo parecia escorrer como areia fina entre os dedos de Davi. E então, os olhos do mascarado se fixaram novamente em Davi. O medo tomou conta de sua mente como uma onda furiosa. Ele sentiu como se estivesse sendo observado, não apenas por um homem, mas por um ser superior, por uma força ancestral que sabia tudo sobre ele. Seus próprios pensamentos, seus próprios medos, começaram a se revelar diante daquelas profundezas vazias. Era tarde demais. A lança se ergueu, e com um golpe mortal, foi lançado o destino de Davi. Ele mal teve tempo de reagir antes de ser envolto por uma escuridão imensa, que o engoliu completamente. A escuridão que engoliu Davi era total, impenetrável, e no instante em que ele foi consumido por ela, ele soubera que não havia mais volta. O tempo não existia mais. Sua mente estava em um vórtice de pensamentos fragmentados,
imagens distorcidas e uma dor insuportável que parecia dilacerá-lo por dentro. Ele estava vivo, mas não sentia seu corpo. Estava em algum lugar entre o mundo dos vivos e o dos mortos, flutuando, preso em uma espécie de limbo, onde o ar cheirava a podridão e a terra. Ele não sabia quanto tempo havia se passado. Minutos, horas, ou talvez dias. Sua mente estava confusa, mas um pensamento o consumia, o mascarado. O homem da lança. Ele ainda estava ali, no fundo de sua consciência, como uma presença macabra, esperando pelo momento certo. De repente, algo aconteceu. Um grito terrível e cheio de agonia, ecoou nas profundezas da escuridão. Era um som que Davi reconhecia, o grito de alguém que morria. Um grito que não se parecia com nada que ele já tivesse ouvido, mas que parecia vir de dentro de sua própria alma. Era como se o próprio ar ao seu redor estivesse morrendo, sendo drenado por alguma força maligna. Davi tentou gritar, mas sua voz estava presa em sua garganta. Ele não conseguia se mover, não conseguia falar, nem sequer pensar claramente. Seus olhos estavam fechados, mas, em sua mente, ele via flashes rápidos de imagens: o mascarado, a lança erguida, a multidão em pânico, os olhos fixos nos seus. E então, ele sentiu o toque. Um toque gelado e viscoso que passou por sua pele, como se algo estivesse correndo dentro dele, como se estivesse sendo invadido por uma substância viscosa e fria. Algo estava invadindo sua carne, sua alma, e ele não conseguia afastar. Ele tentou abrir os olhos, mas o que viu o fez congelar. O mascarado estava ali, diante dele, mas não da forma como ele imaginava. Seus olhos, antes vazios, agora estavam completamente negros, sem pupilas, como dois abismos que pareciam engolir tudo o que estava ao seu redor. O brilho da lança refletia uma luz sinistra, como uma chama que nunca se apaga. O mascarado não falava, mas sua presença era opressiva, sufocante. E então, Davi percebeu a verdade. O homem da lança não era apenas um ser físico. Ele era um emissário, um mensageiro de um mal ancestral que se alimentava das almas dos vivos. Ele era o encarregado de recolher as almas perdidas, de arrastá-las para o abismo, para a escuridão que consumia tudo. Davi estava sendo consumido, e ele sabia que sua vida estava chegando ao fim. Mas havia algo pior, algo que o fazia estremecer ainda mais: ele não estava sozinho. Em sua mente, ele ouviu os sussurros de outras vítimas, almas perdidas que haviam olhado nos olhos do mascarado. Ele podia ouvi-las chorando, lamentando-se, em uma angústia infinita. Não olhe para ele, Davi. Não olhe. Era a voz de um homem, mas Davi não conseguia identificar quem. Era um aviso, mas já era tarde demais. Ele já havia olhado, já havia caído na armadilha do homem da lança. Com um movimento rápido e preciso, o mascarado ergueu a lança. O som da lança cortando o ar era ensurdecedor, e no último segundo, Davi tentou se afastar, mas algo o segurava. Não havia mais saída. Ele estava preso. A lança desceu com uma força brutal, e o impacto foi tão forte que Davi sentiu seu corpo ser esmagado. Mas não foi a morte que o atingiu imediatamente. Não, ele sentiu algo pior: a perda da própria essência, como se sua alma estivesse sendo arrancada de seu corpo, uma dor indescritível que o fez perder a consciência. O sangue de Davi se misturou com a terra, e seu corpo foi deixado para apodrecer, mas sua alma não encontrou paz. Ela foi puxada para o abismo, onde as outras almas perdidas aguardavam, condenadas a vagar eternamente, escravizadas pela presença do homem da lança. O sol se levantava lentamente sobre o sertão de Pernambuco, espalhando raios tímidos de luz por entre as pedras e arbustos secos. Mas, na pequena vila onde o bloco do homem da lança desfilará, o amanhecer não trouxe alívio. A praça, antes cheia de música e alegria, agora estava vazia, um silêncio pesado pairando no ar. O cheiro de terra queimada misturado ao suor e álcool se misturava com a neblina da madrugada. Não havia mais risos, não havia mais sorrisos, apenas uma sensação desconcertante de que algo havia se perdido para sempre. Aquelas ruas, que costumavam estar cheias de vida, agora pareciam desertadas. As casas de barro, que antes exalavam o calor de vidas simples e festeiras, agora estavam escuras, sem movimento. O único som que restava era o eco dos passos de pessoas que, mesmo sem querer, passavam em frente ao ponto onde o bloco havia terminado. Maria, uma das poucas moradoras que ainda estava na vila, não sabia o que havia acontecido. Ela tinha ouvido os gritos, o tumulto, mas nada havia se movido depois disso. Ela sabia que algo estava errado, mas não podia explicar. Ninguém mais falava sobre o homem da lança, ninguém mais mencionava o bloco, nem os desfiles.
Era como se a noite tivesse apagado o evento da memória de todos, deixando para trás apenas um vazio imenso, como se o próprio destino da vila tivesse sido alterado. Mas Maria sentia uma dor. Era como se algo estivesse arrastando seus próprios pensamentos para um abismo, um lugar onde ela não queria ir. Ela se lembrava de algo que acontecerá no último desfile, mas sua mente se recusava a dar forma à lembrança. Então, enquanto caminhava pelas ruas, ela viu uma figura à distância, parada em frente à velha igreja, onde o bloco começara sua caminhada naquela noite fatídica. Era uma figura alta, usando uma capa escura, e seus olhos, brilhando com uma luz esquisita, estavam fixos nela. Maria parou, seu corpo ficando rígido, o coração batendo forte. A sensação de terror, de que algo estava prestes a acontecer, envolveu-a de imediato. A figura não se mexeu, mas ela podia sentir sua presença, seu olhar penetrante, como se ele soubesse tudo sobre ela, sobre os segredos mais profundos da sua alma. Maria tentou dar um passo para trás, mas algo a impediu. Ela estava paralisada, como se algo estivesse puxando sua consciência para aquele lugar. Foi quando a figura começou a se aproximar lentamente, os passos suaves, mas implacáveis. Ela queria gritar, mas sua garganta estava seca. Sua mente estava em pânico, tentando escapar daquilo, mas sabia que não havia escapatória. Aquela presença não era apenas do bloco, não era apenas uma pessoa, ela era algo mais. A figura parou diante dela. Maria olhou diretamente para os olhos daquele ser. E, no instante em que fez isso, sentiu seu corpo ser invadido por uma dor tão intensa que mal conseguiu respirar. Seus pensamentos começaram a se dissipar, e ela viu tudo ao redor começar a desaparecer. A vila, as ruas, o céu. Tudo se transformava em uma névoa escura, uma escuridão sem fim que a puxava. A dor aumentava, e Maria gritou, mas não fez som. Ela estava sendo engolida por algo muito maior do que qualquer ser humano. A presença do homem da lança estava novamente sobre ela. O terror que Davi sentirá, as almas perdidas que vagavam sem rumo, tudo isso agora fazia parte de sua realidade. O homem mascarado, o emissário do abismo, havia retornado. Mas algo ainda a fazia lutar. Ela sabia, por um breve momento, que a chave para escapar estava ali, nas sombras que a cercavam, na presença daquele ser incompreensível. Ela não sabia como, mas sabia que tinha uma chance. Antes que a escuridão a consumisse por completo, uma última imagem atravessou sua mente. O homem da lança, de olhos escuros e profundos, e a lança que, mais uma vez, levantava-se como um símbolo de sua condenação eterna. E então, tudo escureceu. A escuridão havia se consumido por completo. A vila de Pernambuco, uma vez vibrante e cheia de vida, estava agora mergulhada em um silêncio absoluto. O bloco do homem da lança havia passado, mas o mal que ele trazia permanecia. As almas perdidas que haviam cruzado seu caminho agora vagavam, condenadas a um destino sem fim, presas em um abismo de dor e sofrimento. O mascarado, com seus olhos negros e sua lança sangrenta, havia cumprido sua missão. Mas, como sempre, ele aguardaria o próximo ciclo. 4 anos passariam, e outra alma desprevenida olharia para os olhos do homem da lança. E a história se repetiria, porque, como tudo na vida, o mal nunca cessa, ele apenas espera o momento certo para se manifestar novamente. A cada ciclo, o terror voltaria, e as sombras se espalhariam, engolindo a esperança, a luz, a vida. O homem da lança era eterno. Sua missão era imutável. Se você gostou dessas histórias sombrias e quer ouvir mais relatos assustadores, deixe seu comentário abaixo. Você acredita em espíritos? Já teve alguma experiência sobrenatural? Se inscreva no canal para mais histórias aterrorizantes. Ative as notificações para não perder os próximos relatos. Nos vemos na próxima história, se você tiver coragem.